Inscreva-se no canal e ative o sininho para receber todas as notificações e não perder nenhum conteúdo. Amém. Graça e paz, igreja. Amém. Aleluia. Que alegria em poder retornar a este lugar. Eu estava vindo da onde eu estou hospedado para cá e fazendo o trajeto, eu me lembrei de grandes coisas que eu vivi neste lugar, nesse segundo banco, onde aquela moça de preto está. Eu me assentei por vários anos. Neste lugar, eu aceitei a Jesus como meu único e suficiente Salvador. Ainda o pastor Onésimo aqui neste lugar, ministrando, pregando a palavra de Deus. Aqui também eu me batizei e aqui também eu sepultei a minha mãe. Foram grandes momentos, né? Pessoas aqui. Hoje eu posso falar. Toninho, cadê o Toninho? Cadê ele? Ali, ó. Quando eu ainda era o Totó. Não que eu não seja ainda, né? Mas quando eu ainda era o Totó, muito brincalhão, né? Onde punha apelido nos diáconos, todos. E ali, aqui brincava muito. Eu tive pessoas que investiram em mim. E eu sou muito grato a essa igreja. Toninho é um deles, né? Onde eu ainda no seminário, ele acreditou e falou assim, olha, eu quero investir em você. E eu mandei uma mensagem há pouco tempo, agradecendo a ele. Porque ele viu algo em mim que nem eu mesmo via. Que até eu mesmo ficava assim, será que é isso mesmo? Será que é o pastoreio que o Senhor quer para a minha vida? É aquilo que Ele quer para o meu coração, para a minha família? E hoje, para a honra e glória do Senhor Jesus, nós estamos ali na cidade de Uberaba, pastoreando aquela cidade. Somos uma igreja hoje com mais de 150 membros, fora as 60 crianças que nós pastoreamos daquele lugar. Deus, eu saí daqui, o Totó, o menino, uma criança ainda, com os meus 19 anos. E hoje eu retorno a essa igreja. Um pastor, casado com a Daiane, pai de 2 filhos. E com um ministério maravilhoso, a qual o Senhor tem entregado nas nossas mãos, ali na cidade de Uberaba. E eu sou muito grato a essa igreja, porque verdadeiramente essa igreja dá frutos. Amém? Aleluia! E eu quero... O pastor me deu a oportunidade, ele falou, você está preparado? Eu falei, o pastor tem que andar preparado, né? Porque a gente nunca sabe, né, quando nós iremos ter uma oportunidade para ministrar, para falar algo da parte do Senhor. E eu virei e falei, não, pastor, estou preparado. Aí ele falou assim, então, você pode ficar à vontade para ministrar os nossos corações nessa noite. Amém? Irmãos, e que alegria, né? O cheiro, quando eu entrei aqui, eu me lembrei do cheiro e isso dá uma saudade na gente. E o quanto Deus é bom para conosco, o quanto Deus é bom nas nossas vidas. E uma das coisas que eu quero trazer para a nossa igreja, porque a igreja é uma só, é sobre a escassez da presença de Deus. Nós vivemos um período, nós estamos vivendo tempos onde as pessoas estão escassas, mas não escassas de dinheiro, não escassas financeiramente, não escassas porque correm atrás das coisas, mas escassas de um Deus que é eterno, de um Deus que Ele é presente. E essa escassez não vem da parte de Deus, e sim de nós para com o Senhor. A palavra de Deus, ela nos ensina que, ela vai dizer o seguinte, buscar-me-eis e me achareis quando me buscarem de todo o coração. Então, o que falta para nós cessarmos essa escassez do Senhor? O que falta para nós vivermos um tempo avivado,
O que falta para nós vivermos um tempo precioso com Deus? Porque por muitas vezes eu e você achamos que Deus está em falta, quando Ele não está. Por muitas vezes nós achamos que Deus se calou. Por muitas vezes nós dizemos e falamos, aquele tempo, e vivemos um saudosismo, aonde a gente acha que Deus, Ele só falou lá atrás, e Ele talvez não possa fazer hoje. Mas hoje eu quero dizer para você que nós não podemos viver mais esse tempo escasso em Deus. Nós não podemos viver esse tempo aonde a presença de Deus, ela é palpável em alguns lugares, mas em outros lugares nós não sentimos a presença. A presença de Deus, talvez ela é cheia em muitos lugares, mas talvez na nossa casa a gente não consegue enxergar a presença de Deus. Nós estamos vivendo um tempo lá em Uberaba, onde milagres estão acontecendo diariamente. Nós estamos vivendo um tempo na cidade de Uberaba, onde Deus está colocando as mãos dele e nós estamos sentindo isso. E isso não é somente para a cidade de Uberaba. Isso não é somente para o Triângulo Mineiro. Isso também é para o bairro Kennedy, isso também é para Contagem, isso também é para Belo Horizonte. E nós, eu e você, precisamos estar neste lugar, aonde a escassez de Deus não existe. A escassez de Deus não está. Porque Deus é um ser infinito, eterno, aonde eu e você podemos provar deste Deus. Amém? A presença de Deus não se limita aos nossos pedidos. Porque eu e você, por muitas vezes, achamos que a presença de Deus limita aquilo que nós podemos pedir. E não é assim. Nós, por muitas vezes, achamos que Deus só está quando Ele está fazendo algo por nós. E não é assim. Abra comigo a sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 19. E diz assim: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos as pessoas mais infelizes do mundo. O que esse texto está dizendo? Porque muitas vezes eu e você achamos que Deus só está quando Ele opera milagres. Não. E quando nós dizemos isso, nós dizemos da seguinte forma: olha, Deus está somente aqui. E aqui é uma preparação para uma vida eterna com o Senhor. É uma preparação com o Senhor. Nós já podemos desfrutar do céu hoje. Nós já podemos desfrutar da eternidade hoje. E a presença de Deus, gente, se nós esperamos somente ser bem-sucedidos nessa terra, o apóstolo Paulo está dizendo o seguinte: somos os mais miseráveis. E é por isso que nós não podemos nos apegar às coisas terrenas. É por isso que a presença de Deus não pode estar nas coisas passageiras. Deus, Ele não é um Deus que se limita a apenas um culto. O nosso culto não começa no domingo. O nosso culto começa na segunda-feira. O nosso culto começa na segunda-feira. Se eu espero de Deus apenas a presença dEle neste lugar, nós somos os mais miseráveis. Se eu espero de Deus apenas no movimento, se eu espero de Deus apenas em alguns lugares, olha, eu não entendi o que é a presença de Deus. A presença de Deus, ela pode ser, sim, manifesta dentro da minha casa. A presença de Deus, ela pode ser, sim, manifesta dentro dos nossos lares. Os nossos filhos estão esperando a manifestação através das nossas vidas. O que Romanos vai dizer? Romanos diz que a terra, a natureza, aguarda ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus. Será que nós estamos nos manifestando conforme a vontade do Senhor? Essa é uma pergunta que fica para todos nós. Deus, Ele quer que nós nos dobremos diante do Senhor e conhecemos o Senhor. Irmãos,
Por muitas vezes, nós achamos que o milagre está somente na igreja. O milagre está apenas a uma oração da distância do Senhor. Há pouco tempo, eu estive com uma irmã da nossa igreja, muito querida, onde nós acompanhamos de perto, a Rebeca. E certa vez ela falou assim para mim: pastor, corre aqui em casa. E eu falei: uai, o que está acontecendo? Cheguei, peguei o carro, fui para a casa dela, estava naquele lugar, já era tarde, e quando eu cheguei lá, ela estava com 2 exames nas mãos, e ela falou assim: olha, então, o meu neném parou de crescer dentro da barriga. E eu fui perguntar o que tinha acontecido. Ela falou assim que ela estava perdendo o líquido da placenta. Então isso fazia com que o neném, em vez de crescer, diminuísse. Eu falei assim: você crê que Deus pode mudar esse quadro seu? Ela falou assim: creio, pastor, mas na situação onde eu estou, vou ter que fazer a cesárea sexta-feira. E isso era na quarta. E naquele momento nós oramos, consagramos o Samuel ao Senhor, e Deus me deu uma palavra de conhecimento sobre aquela criança. E ele falou assim: olha, diga para a Rebeca que vai nascer muito mais pesado do que o Miguel, e muito maior do que o Miguel, que era o primeiro filho dela. E na sexta-feira, ela me manda uma mensagem no WhatsApp e diz assim: pastor, você não vai acreditar. Eu falei assim: eu acredito, sem antes de você falar. Ela virou e falou assim: nasceu muito maior e muito mais pesado. Aí ela falou: o médico está aqui sem saber o que me fala. Eu falei assim: milagre não se explica, milagre se vive. O que eu digo para você e para mim? Nós estamos a uma oração da presença de Deus. O problema é que por muitas vezes nós achamos que talvez é o círculo de oração que precisa carregar a minha casa nas costas. É o círculo de oração que precisa orar. Não, todos nós temos a responsabilidade de orar. Todos nós temos a responsabilidade de carregar a presença de Deus. Todos nós temos a responsabilidade de viver uma vida em abundância ao Senhor. Geralmente, quando eu estou em falta de algo, eu e você corremos aos pés de Jesus e dizemos: Senhor, me socorre. Quando Ele nos socorre, simplesmente viramos as costas e tchau. A presença de Deus não está apenas em orações respondidas. A presença de Deus não está apenas em coisas que aconteceram. Não, a presença está em todo o lugar. O profeta Isaías, quando ele tem um encontro com o Senhor, ele diz da seguinte forma: ai de mim, que sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. E ele vai dizer que as vestes do Senhor, a orla do Senhor, cobria toda a casa, né? E a terra está cheia do quê? A terra está cheia do quê? E por que eu e você, por muitas vezes, achamos que a presença de Deus está apenas em alguns momentos, a qual eu e você vivemos? Por que por muitas vezes nós achamos que o culto é poderoso, mas quando chega em casa, parece que está tudo difícil? Que as coisas não vão para frente. Parece que a presença de Deus já não existe mais. Por que talvez nós voltamos para as mesmas práticas ou talvez para as mesmas vivências? Sabe por quê? Porque nós esquecemos de fazer igual Isaías faz. Primeiro, Isaías, quando tem um encontro com o Senhor, ele reconhece quem ele é. E reconhece aonde ele habita. Depois ele entende que após reconhecer tudo isso, a glória dele está em todos os lugares. Sabe o que está faltando na minha, na sua vida, talvez nas nossas vidas? É reconhecer quem nós somos. É reconhecer quem nós somos diante do Senhor.
Por muitas vezes nós não estamos reconhecendo quem Deus é. Por muitas vezes nós estamos querendo ganhar a guerra na força dos nossos braços. Queremos agir da forma que a gente acha. Existem duas guerras e elas são verdades que são travadas. É a guerra carnal, natural. Essa sim é uma verdadeira guerra. E existe também uma guerra espiritual, que também de fato ela está acontecendo a todo momento. Só que por muitas vezes nós estamos lutando uma guerra com as armadura errada. Por muitas vezes nós estamos lutando de uma forma errada. Por muitas vezes eu e você estamos vindo para a igreja com a armadura errada. E o que eu digo para mim e para você nessa noite, olha, precisamos nos revestir verdadeiramente da armadura de Efésios 6. E ser intencional quando nós vamos orar, quando nós formos buscar ao Senhor. Porque não está tendo muitas vezes intenção. E é por isso que nós estamos escassos. Porque nós só procuramos quando nós precisamos. E o que eu digo para mim e para você nessa noite, olha, o Senhor, Ele precisa ser buscado em todos os momentos. Existiu dias na cidade de Uberaba, que se não fosse a presença de Deus, eu tinha abandonado o barco, eu tinha voltado. E por muitas vezes, o Senhor falou assim para mim, não é hora de voltar. Não é hora de voltar. Por muitas vezes, eu queria agir com a força do meu braço. Meu irmão, quão ruim é você praticamente ser expulso por Deus, porque Ele tem um propósito na sua vida. E por muitas vezes nós não enxergamos o que precisa ser enxergado, por quê? Porque senão no processo nós desistiríamos. E Deus não quer que nós desistamos. Deus não quer que nós paramos de buscá-lo. Deus não quer que a presença dele seja escassa do nosso meio. Deus não quer de forma alguma que nós continuamos sendo da mesma forma quando nós entramos neste lugar. Quando você e eu voltarmos para casa, olha, a minha vida precisa fazer diferença. Existe um propósito na sua vida, na minha vida, nas nossas vidas. Existe algo que Deus quer a mais, tanto para o novo, tanto para o idoso. A Bíblia fala, e é muito interessante, que até na velhice nós daríamos frutos. Então, do bebê até o idoso, todos nós temos uma responsabilidade em Deus. Nós temos uma responsabilidade no Senhor de anunciar. A presença dele é ambulante, é nós que carregamos. Quem é templo do Espírito aqui? Amém? Pois é. Então você carrega algo precioso dentro de você. Nós carregamos algo precioso. E por que por muitas vezes nós achamos que o Senhor não está conosco? Por que muitas vezes eu vou recorrer ao pastor para orar, e não que seja errado? Não é errado, né? Procurar o pastor ora por mim, não é errado, mas nós temos que aprender a travar as nossas próprias batalhas, para que haja o quê? Amadurecimento, para que haja convicção, para que haja uma certeza em Deus de quem nós somos. Carregar a presença de Deus não é fácil, porque vai requerer de nós constância, perseverança e amor. Nós precisamos ser não intensos, porque tem muita pessoa intensa na presença de Deus. E o que é uma pessoa intensa? Eu era muito intenso. Quem lembra de mim aqui, nas épocas de culto de jovens? Simone lembra, né, Simone? O pessoal aí, mas tem muita gente nova aqui, pastor, mas muita. As crianças, é tudo grande, gente. Tem aquele que estava ministrando aqui, como é que ele chama? O Derek, né?
meu Deus do céu, olha o tamanho daquele menino. Eu estou ficando velho mesmo. Pois é, por muitas vezes nós queremos carregar a presença de Deus de qualquer forma. E de qualquer forma não vai. Lembra Davi quando quis carregar a Arca da Aliança de qualquer forma? Colocou em cima de um boi e deixa moer? Não é dessa forma. A presença de Deus, ela não requer intensidade, ela requer constância. Eu não posso simplesmente vir ao culto e achar que está bom. O culto ele precisa dar continuidade. E ele dá continuidade na segunda. É por isso que eu falo, o culto ele começa na segunda-feira. Sabe por quê? Porque na segunda-feira é onde nós vamos precisar ler a Bíblia. É na segunda-feira onde nós vamos precisar orar. É na segunda-feira onde nós vamos travar e começar a travar as nossas guerras. Então, a presença do Senhor, ela está mais palpável e visível. Não é no domingo. Não é no culto de domingo. É na segunda. Aqui é onde a igreja se reúne para proclamar uma adoração genuína. Aqui é onde a igreja se reúne para louvar ao Senhor, adorar ao Senhor. Por isso que eu e você não podemos ser intensos. Precisamos ser constantes. Segunda coisa que nós precisamos é perseverar, que é totalmente diferente de constância. Porque se você não perseverar, a sua constância acaba. Porque por mais que esteja ruim ler a Bíblia, por mais que esteja ruim buscar a Deus, por mais que nós abrimos a boca e dá sono mesmo no domingo, parece que a igreja carrega, dá um sono na gente, mas nós não podemos ser assim. Sabia que por muitas vezes que sentimos sono na igreja, nós estamos perdendo a batalha? É espiritual o sono que nós sentimos? Sabe por quê? Porque o inimigo está a todo momento tentando nos distrair. Uma das coisas que nós entendemos e há algum tempo é que as distrações não podem ocupar o lugar da presença de Deus. Seu celular não pode ser mais importante. Sua rede social não pode ser mais importante. Nós não podemos buscar mais a rede social do que o Senhor. E não que seja pecado. Não é pecado ter rede social. Não é pecado assistir televisão. O que é errado? É quando nós gastamos mais tempo no telefone. É quando nós gastamos mais tempo com as coisas passageiras desse mundo que com Deus. Não é errado eu ter uma faculdade, não é errado, mas da mesma forma que eu sou constante na minha faculdade, da mesma forma que eu sou constante no meu trabalho, que eu sou perseverante nas metas, eu preciso ser perseverante em Deus. Só vê a glória de Deus quem persevera. Lembra de Jacó? Jacó, depois de ter travado uma batalha com o próprio Deus, assim a Bíblia nos ensina. E Jacó, ele é marcado pela presença do Senhor. E ele nunca mais esqueceu de quem Deus era. Você sabe o que aconteceu comigo neste lugar? É porque um dia alguém pregou neste lugar e marcou a minha vida. A palavra de Deus que foi semeada marcou o meu coração. E eu nunca mais esqueci das palavras que eram ministradas neste lugar. A presença de Deus, nós iremos precisar ser constante. Não seja intenso. E a terceira coisa a qual eu sempre falo é que nós precisamos ter amor. Amor à presença. Amor naquilo que nós fazemos. Amor por Deus. Amor pelas pessoas.
Por muitas vezes nos está faltando amor. Por muitas vezes nós dizemos que amamos. Ô meu irmão, eu te amo. Mas na hora que o irmão precisa, nós recolhemos a nossa mão. Meu irmão, nós precisamos amar. Você não sabe quem está do seu lado. E olha para você ver. Você não sabe que se um dia você amar determinada pessoa, como isso pode voltar para você? Como você pode fazer parte da vida de uma pessoa? Eu carrego muitos irmãos comigo dessa igreja. Eu carrego muitas pessoas que aqui um dia falaram de Jesus para mim. Falaram que você precisa ser, né? Isso é amor. Meu irmão, pastor Onésio, com a voz grossa, né? Meu irmão. E quando nós temos amor, nós iremos saber expressar. O amor vai acalmar o coração. O amor vai trazer paz. A Bíblia fala que o perfeito amor lança fora todo medo. Em amor, nós podemos fazer com que pessoas não temam. Irmãos, é com muito amor que nós precisamos entender quem Deus é. Uma das coisas que, antes de entrar nisso, eu quero ler com você 1 Coríntios capítulo 14, verso 1. Diz assim: portanto, esforcem-se para ter o quê? Amor. Procurem também ter dons espirituais, especialmente o de anunciar a mensagem de Deus. Primeira coisa, o apóstolo Paulo está dizendo: esforcem para nós termos. Amar não é um sentimento. Quando eu digo que amo a minha esposa, eu não digo que amo a minha esposa porque eu sinto amor por ela. Não, porque eu decidi amar ela. Amor é uma decisão que, independente dos defeitos ou das qualidades, nós amamos. Por isso que ser dependente de Deus vai produzir em nós amor pelas pessoas. Por isso que ser dependente de Deus vai produzir em nós uma vontade de estar próximo de pessoas. Amar é entender, é ter o mesmo sentimento que teve em Cristo Jesus. Para carregar a presença de Deus, nós também precisamos ter algo fundamental. O que é? Obediência. Obedecer. E a obediência, nós achamos que as bênçãos acontecem porque nós oramos. Não, as bênçãos acontecem porque nós somos obedientes. Primeiro, obediente a Deus. Segundo, obediente à sua palavra. Terceiro, obediente aos seus pastores. A obediência, ela produz bênçãos. Assim como a desobediência produz maldição. Então, eu e você precisamos obedecer. Deus não está à espera de sacrifícios. Deus está à espera de obediência. Ele espera que nós o obedecemos. Por muitas vezes nós nos sacrificamos querendo fazer algo para o Senhor. Não, só decida obedecer. Obedecer à palavra de Deus. Ter temor, e temor não é medo. Temor não é ter medo de Deus. Temor é ser o temor é ser extremamente, obediente a Deus. Só tem medo quem não é obediente. Minha mãe, nas épocas, quando eu não obedecia, eu tinha o que da minha mãe? Medo. Mas por quê? Porque eu sabia que tinha uma vara desse tamanho para me pegar.
Então Deus ele não está à nossa espera de sacrifício, eu vou fazer isso, eu vou fazer isso. Não, Ele quer que nós obedecemos. A presença dele começa a se manifestar na obediência. Isso serve para nós que somos entendidos, que somos conceituados, e também serve para quem não é. Porque nós achamos que por ser bem dotado, formado em algo, nós não precisamos obedecer. E obedecer é se submeter. Existe um ministério, né, lá na nossa igreja, e é um ministério de limpeza. O pessoal lá agarra na limpeza, que é fenomenal. Quando eu vou lá para ajudar, eu falo para eles assim, o que eu preciso fazer? Eu sou o pastor da igreja, mas eu pergunto para a minha liderança, o que eu preciso fazer? Porque naquele momento, eu não sou pastor, naquele momento eu sou servo. É isso que Jesus nos espera de nós. Essa é a adoração verdadeira. Adorar a Deus em espírito e em verdade não é levantar a mão e proclamar um louvor. Isso não é adoração. Adoração é um estilo de vida. O que a metodista wesleyana tem como lema? Santidade como estilo de vida. Isso é adoração. Quando nós vivemos em santidade. Consequentemente, nós obedecemos a Deus. Consequentemente, as coisas começam a fluir. Não importa, meu irmão, se você é juiz. Eu estava na montanha, né? Eu subi a montanha há poucas semanas, no Legendários. Tinha lá de tudo. Tinha lá juiz, da minha frente era tenente, tinha um juiz de direito. E lá eles falaram assim, olha, vocês são tudo igual. Não tem diferença. E não tem diferença. Quando nós passamos daquela porta para dentro, o nosso cargo lá fora ficou lá fora. A nossa vida de autoridade ficou lá fora. Porque agora nós somos servos. E quando nós saímos daqui, nós saímos mais servos ainda. É por isso que a obediência, ela atrai a presença de Deus. A linguagem de amor é a obediência. A linguagem de amor de Deus é a obediência. E nós estamos achando que é por muito fazer, que é por muito sacrificar, que não, meu irmão, não é por isso. Ter amor é obedecer a palavra de Deus. Ter amor é obedecer a voz de Deus. Quantos de nós estamos vindo para o culto para ouvir a voz de Deus? E Deus não deseja que nós voltamos ao Antigo Testamento. Deus não deseja que nós voltamos lá atrás, não, porque isso é um retrocesso. O que Deus deseja é que nós avançamos e prossigamos em o quê? É isso. É isso que Deus deseja de mim e de você. É isso que Deus anseia de mim e de você. Adolescente, jovem, cadê os adolescentes aqui, jovem aqui? Levanta a mão aqui. Não, parece que eles desceu, não desceu? Aqui, deixa eu falar para vocês. Quantos tem 16 anos aqui? Levanta a mão. 16 anos? 15 anos. 15 anos, tem um ali, ó. Olha, foi aí, tá vendo? Com 15 anos que eu decidi obedecer à voz de Deus. O fato de nós acharmos que estamos carregando a presença de Deus, muitas vezes se dá porque nós estamos vindo na igreja, e não. Hoje, nós temos, né, um pouco de autoridade para falar sobre isso, que hoje eu sei que eu carrego a presença de Deus, que muitos irmãos carregam a presença de Deus, por causa dos frutos. Se nós não damos resposta, adolescente, jovem, você que está aqui e está me escutando, por muitas vezes eu sentei nesse banco e falei, Senhor, o que você quer de mim? Você quer que eu vou fazer faculdade? Ou você quer que eu vou fazer seminário? Talvez você está numa confusão aí. Não deixe que as coisas deste mundo te roubem do propósito de Deus. Não deixe que as coisas desse mundo, né? Até mesmo a faculdade, não, se o Senhor colocou um propósito no seu coração de ir para um seminário teológico, de fazer algo para o Senhor, faça. Não
Deixe de fazer. Não, mas aí eu vou contra um monte de coisa que eu já idealizei. Nossa sociedade está carente de jovem e adolescentes que carregam a presença de Deus. As nossas escolas estão carentes, os nossos trabalhos estão carentes de profissionais que não negociam princípios, não negociam valores, não negociam. Por muitas vezes nós estamos negociando. Nós estamos igual Esaú, né? Que negociou um prato de lentilha. Talvez nós estamos abrindo mão daquilo que Deus colocou nas nossas vidas por algo momentâneo. Eu sei que ter um bom carro, cursar, tudo isso é de Deus, meus irmãos. Mas a partir da hora que nós nos colocamos diante da presença do Senhor, olha, o que Deus chama, Ele também sustenta. Deus vai te sustentar. Não fique com medo. Talvez você está aí, nossa pastor, mas eu estou tão distante disso. E tudo comece hoje. Volte para onde o Senhor te chamou. Talvez nós estamos insistindo, pastor, em coisa que não é para nós. E não estou falando que fazer faculdade é errado, tá, gente? Porque eu tenho uma. Eu tenho uma teológica e ainda tenho uma de segurança pública e privada. Não estou falando que é errado. Não é você ter uma boa faculdade. Mas isso não pode vir primeiro do que o propósito de Deus. Eu ouvi há muito tempo atrás dizendo: o que Deus determina, a terra não elimina. E é isso que nós precisamos viver. Se Deus colocou no seu coração, determinou no seu coração, vai. E o recurso? Primeiro o propósito, depois o recurso. O propósito sempre será maior do que o recurso, só que nós estamos achando que para servir ao Senhor e para carregar a presença de Deus, nós achamos que o recurso tem que vir primeiro. Não, o propósito tem que vir primeiro. A vida de obediência tem que vir primeiro. A vida com Jesus tem que vir primeiro. Primeiro o propósito, depois o recurso. E quando nós falamos que estamos vivendo tempo de milagres, há pouco tempo, onde eu abri mão de uma empresa a qual eu tinha construído na cidade de Uberaba, de montagem de imóveis, para ficar por conta, de vez, para o Evangelho. Eu falei, meu Deus, e agora? Como que nós iremos fazer? 2 filhos, uma esposa, né? Falei, Deus sustentou nós até aqui. Nem agora que vai deixar de sustentar, né? Porque a gente fica pensativo, porque nós subir um degrau em Deus, nós falamos assim, agora Deus, será que... Não, se Deus chamou, Ele vai sustentar até o fim. E eu abri 90% mão daquilo que eu recebia pela minha empresa, para começar a ficar integral pela igreja. Pelo propósito. E a minha esposa me liga e fala assim, meu bem, deixa eu te falar um negócio. O leite acabou. Eu falei, é mesmo? Eu falei, e não tem mais não. Aí você abre a conta do Nubank, não tem nenhum real. Como é que a gente faz, hein? A gente vai para onde? Eu falei para o Senhor da seguinte forma, Deus, da mesma forma que eu sou provedor na vida do meu filho, o Senhor também é provedor na minha vida. E fui descansar. Aí, meu telefone liga, era um irmão que tinha acabado de chegar num pequeno grupo. Pastor, tudo bem? Eu falei, tudo bem, meu irmão. Aí ele falou assim, pastor, eu consegui seu telefone com o irmão aqui da igreja e tudo. E ele virou e falou assim para mim, pastor, estou morrendo de vergonha. Eu falei, sim, meu irmão, pode falar. Ele falou assim, passa aqui em casa que eu tenho um negócio para te entregar. Eu falei, não, tudo bem, que hora que você quer que eu passe? Não, qualquer hora. E eu falei, não, então tá bom, daqui a uns 40 minutos eu vou chegar aí. E fui. Quando eu cheguei lá, pastor, você não vai ficar constrangido? Não. Eu falei, sim, o que é, meu irmão? Ele falou, não, tem uma caixa de leite para te entregar aqui. Eu falei, meu irmão, é claro que não, mãe. Deus te mandou te entregar? Ele falou, mandou, pastor, então estou incomodado. Eu falei, amém, coloca aqui no carro. E fui embora. No meio do caminho, um outro irmão me ligou. Falou assim, pastor, você está onde? Eu falei, estou passando pelo Boa Vista, tem um bairro lá chamado Boa Vista também. Falou assim, então faz o seguinte,
Passa aqui em casa, que veio uma irmã aqui e deixou uma caixa de leite e um Toddy para você. Segunda caixa. Quando eu estava chegando em casa, minha esposa falou assim, amor, não precisa comprar mais leite, porque eu não tinha avisado para ela. Ela falou assim, por quê? Não, minha mãe acaba de falar que está mandando mais 2 caixas de leite aqui para gente. Eu falei, você pediu? Ela falou assim, não. Eu falei, então tá bom. Deixa eu falar algo para você. Da mesma forma que Deus sustenta uma caixa de leite, Ele também vai prover em coisas grandes. Porque milagre para Deus é milagre. O milagre de Deus não depende de mim e de você, depende só dele. Mas para isso nós precisamos nos posicionar diante da presença de Deus e carregar a presença de Deus de forma leal. Digna não, porque ninguém é digno de carregar a presença de Deus, mas ser leal. Nós fizemos um voto quando nós batizamos, né? Algumas ordenanças que nós... Quem lembra do seu voto aí? Porque eu lembro do meu. A gente precisava cumprir algumas determinações. O pastor Onésimo, uma revistinha aqui lá em cima, para a gente poder ler. E um deles é ser fiel à palavra. Ser fiel à presença de Deus. Meu irmão, não negocie princípio. Não negocie com o mundo. Não negocie com as coisas passageiras. Porque quem quebra princípio, uma hora o princípio te quebra. Esteja calçado em Deus. Deus deseja te usar de forma poderosa. Mas eu e você precisamos nos posicionar em Deus. E se posicionar é se preparar. Não é vir para a igreja por vir. Nós estamos vivendo dias onde muitas pessoas estão desleixadas com a presença de Deus. Carregando a presença de Deus de qualquer forma. Achando que o que fez... Eu conheci um irmão que falou assim, não, o que eu fiz já é o suficiente. Meu irmão, nada do que nós fazemos será suficiente. E não tem como escapar. Amanhã você vai levantar. O Espírito Santo vai dizer para você, lembra do que foi dito ontem. Comece a me levar mais a sério. Nós daremos conta daquilo que o Senhor nos entregou. A palavra de Deus nos ensina que nós iremos prestar conta. E é muito sério isso. Nós precisamos ter um respeito com o Espírito Santo. Uma das coisas que eu estou ensinando o meu filho é respeite a presença de Deus. Leve a sério a presença de Deus. Não tem como eu e você nos escapar dela. Jesus ele vai começar a incomodar você todos os dias. Nós estamos vivendo tempo onde, quando a palavra de Deus ela é ministrada, não tem como a gente ficar conformado. Alguma coisa tem que mexer. Alguma coisa tem que mexer. Se a palavra de Deus não está mexendo com você, tem alguma coisa de errado. E não é com a palavra de Deus. Se a palavra de Deus não está mexendo comigo, tem alguma coisa errada. E não é com a palavra de Deus, é comigo. Nós iremos prestar contas. E o Senhor, Ele, a todo momento, está nos incomodando e nos levando para esse lugar. A presença de Deus, nós precisamos contemplá-lo. Contemplar a presença de Deus é tirar um momento, ficar em silêncio e ouvir a voz dele. Você vai ver vários homens, de Gênesis e Apocalipse. Eu poderia citar
vários aqui, mas que se retiraram para buscar a presença. De madrugada, para buscar a presença. Por muitas vezes eu ouvi alguns corinhos de fogo aqui dizendo: de madrugada o crente vai buscar poder. Isso tem se perdido no nosso meio. Isso tem se perdido da nossa casa. Os nossos filhos não nos vê orando mais. Os nossos filhos não nos vê lendo a Bíblia mais. Não nos vê se curvando diante de Deus. Quando nós homens, agora os homens, não nos curvamos para o Senhor, nossos filhos também não vão aprender a se curvar. Por muitas vezes, nós homens, achamos que era as mulheres que precisam orar. Não. É responsabilidade nossa, homens de Deus. O Senhor vai cobrar a família que foi entregue para nós. É eu e você, nós precisamos orar pela nossa casa. Nós que somos a estrutura do nosso lar. Nós que somos a estrutura da nossa casa. O Senhor Jesus espera que eu e você se posicione diante dele. Quem que é o sacerdote da casa aqui? Levante a mão os homens. Então, Deus está esperando que nós, como homens, se posicionamos diante dele. Porque senão nossos filhos vão crescer dizendo assim: meu pai não curva para ninguém. É isso que eles falam. Talvez, eu lidei muito com adolescentes e jovens, mas muito mesmo. E muitos tinham a figura do pai, o bonzão, Só que eu tenho ensinado a nossa geração, meus filhos, papai se curva diante do Senhor. Antes de tomar qualquer decisão, antes de fazer qualquer coisa, nós como homens precisamos levar esse temor para nossa casa. Porque se nós não tememos a ninguém, os nossos filhos também não vão temer. Fique de pé em nome de Jesus. O pessoal do louvor vai vir? Como é que é? Já quer vir? Salmos capítulo, lá estás. Se descer ao mundo dos mortos, lá está